turma, tá? Vamos para a nossa primeira aula de filosofia virtual para a primeira série do ensino médio. Dando continuidade às nossas aulas anteriores, hoje o tema nós vamos falar de Sócrates, tá? Só relembrando algumas coisas principais. Relembrando que a filosofia surgiu 8 séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, que foram filósofos anterior a Sócrates, todos eles eram chamados de filósofos da natureza, porque se basearam na natureza para extrair um elemento ou alguns elementos que, segundo eles, davam origem a tudo e todas as coisas que existiam. A preocupação desses filósofos, anterior a Sócrates, era descobrir o sentido da origem ou o que dava origem a tudo e a todas as coisas. Tá? Qual a diferença desses filósofos para Sócrates? Por que Sócrates tem uma importância grande e diferente dos filósofos antigos? Porque Sócrates, ele retirou, entendeu, o sentido da filosofia para a descoberta da origem das coisas e colocou a filosofia, que segundo ele, que era a principal base, a racionalidade humana. Era procurar entender quem era esse ser humano, dotado de razão, dotado de inteligência. Uma das frases principais que compõem toda a filosofia socrática é o conhecer-te a ti mesmo. Para Sócrates, primeiro deveríamos nos conhecer, deveria conhecer quem é o ser humano, esse ser humano racional, esse ser humano que foi capaz de se diferenciar extremamente dos outros animais, para depois tentar compreender o que estava à sua volta. Tá? Então Sócrates se destaca na história da filosofia clássica antiga nesse sentido. Então agora vamos compreender um pouquinho mais quem foi Sócrates, a vida de Sócrates, o que ele fez e por que a filosofia dele teve grande significativa para a filosofia clássica antiga e até os dias atuais. Sócrates é citado em vários trabalhos acadêmicos e durante toda a história da filosofia. Vamos lá. Sócrates nasceu por volta do século V a.C., na cidade de Atenas. Tá? Ele era professor, matemático, ele era um matemático brilhante e ele se diferenciava por causa da maneira dele ensinar. Sócrates não era convencional. Sócrates ele gostava de ensinar nas praças, ele gostava de reunir seus discípulos e travar diálogos. Ele gostava de que seus discípulos questionassem, analisassem e avaliassem todas as situações que existiam. Para Sócrates, o conhecimento não deveria ser um conhecimento instrumentalizado, e sim um conhecimento questionado, analisado e perguntando sempre o porquê das coisas. O método que Sócrates usou para desenvolver a sua filosofia é um método que se deu o nome de maiêutica, a maiêutica socrática. O que é a maiêutica socrática? A maiêutica socrática é o perguntar. O que Sócrates fazia? Sócrates reunia seus alunos em Atenas, nas ruas de Atenas, e lá eles iriam tratar de temas sociais, temas da natureza humana. Então, quando seus alunos lhe faziam uma pergunta, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, perguntava: Sócrates, o que é o mal? Ao invés de Sócrates responder a opinião dele sobre o que era o mal, ele devolvia a pergunta a seu discípulo, a seu aluno. Ele dizia assim: o que é o mal para você? Aí o discípulo dizia assim: o mal é você não fazer o bem. E o que é o bem para você? O bem é você tratar o outro com respeito. Aí Sócrates: o que é o respeito para você? Então Sócrates ia devolver na pergunta até o que o aluno falasse. Até então Sócrates dizia: tá aí, ó, você tem a resposta do que você procura. Você só precisa conhecer a ti mesmo. Você só precisa acreditar que você é capaz de conhecer. Então, essa filosofia de Sócrates se destacou muito, porque ele era considerado diferente dos outros filósofos.
Sócrates, no decorrer da sua filosofia, ele conquistou vários alunos, várias pessoas que admiravam ele, e essa filosofia se destacou de uma forma muito significativa. Ele não deixou nada escrito na história, Sócrates. Assim, não foi encontrado na história nada escrito pelo Sócrates. Tudo que nós conhecemos hoje foi narrado pelos seus alunos, principalmente por Platão, que foi aluno direto de Sócrates. Nas obras seguintes de Platão, ele narra toda a história de Sócrates, ele narra a vida de Sócrates, ele narra o pensamento de Sócrates, e ele narra também até a morte de Sócrates, né? Que eu vou falar daqui a pouco, porque Sócrates foi condenado à morte. Outra frase significativa na filosofia de Sócrates é o só sei que nada sei. O que é o só sei que nada sei? Para Sócrates, o conhecimento é infinito. Por mais que a gente tente, por mais que a gente aprenda, sempre vai existir algo a aprender, sempre vai existir mais um conhecimento. O conhecimento não tem fim, o conhecimento é infinito, ele é extenso. E Sócrates sempre incentivou as pessoas a nunca deixar de conhecer. O conhecimento é que move o ser humano, o conhecimento é que leva o ser humano ao máximo, à máxima potência da razão, tá? Vamos lá. Como Sócrates ensinava diferente e ele ensinava todo tipo de conhecimento existente, a filosofia dele começou a incomodar os políticos de Atena. Os políticos de Atena começaram a ficar preocupados com a forma que Sócrates ensinava. Então, o que é que eles fizeram? Eles, como é que se diz, prenderam Sócrates, fizeram várias acusações sobre Sócrates, e uma das acusações sobre Sócrates é que ele desviava os jovens, que ele ia contra os reis, ia contra, como é que se diz, os costumes de Atena. Então ele foi preso e ele foi julgado. E no julgamento de Sócrates, ele tinha duas opções: ou negar tudo que ele dizia e ser deportado de Atenas, ou ser sentenciado à morte. Sócrates preferiu ser sentenciado à morte do que negar o que ele realmente acreditava que existia, que era uma filosofia livre, uma filosofia que ensinava as pessoas a pensar, a perguntar os porquê, a questionar, a buscar a verdade das coisas constantemente. Então Sócrates morreu, né? Ele tomou o veneno, um veneno chamado cicuta, né, que ele tomou de livre e espontânea vontade. Daí então, os seus alunos começaram a distribuir, a falar sobre a filosofia de Sócrates. Começou a ensinar o que Sócrates pregava. Platão, em seu livro chamado A República, é onde ele fala muito sobre Sócrates. Ele fala sobre a questão de Sócrates, o que Sócrates pensava sobre a política, o que Sócrates pensava sobre a verdade, o que era virtude para Sócrates, o que era a ética para Sócrates. Então, tudo que a gente se conhece realmente sobre Sócrates está narrado pelo seu aluno Platão, mas por Platão. Teve um outro filósofo chamado Xenofontes, que também escreveu, mas as obras mais conhecidas, as obras mais destacadas sobre Sócrates está em Platão. Outra coisa importante que vocês devem saber sobre Sócrates é que Sócrates foi um homem comum. Ele era casado, tinha filhos, ele era um professor, mas que dentro de todas essa, como é que se diz, de toda essa vida social dele, ele se destacou na história. E ele é lembrado até hoje como um dos principais filósofos da filosofia antiga clássica. O que eu quero que vocês façam? Tá? Eu vou deixar três perguntinhas para vocês pesquisarem, escreverem, e vão postar para mim e eu vou analisar posteriormente. Vocês vão escrever o que Sócrates pensava sobre a verdade. Vocês vão destacar isso, vão escrever, tá bom? Eu quero que vocês façam um pequeno resumo do que ele falava sobre a verdade, mas bem detalhado. Sobre a virtude, o que Sócrates pensava em relação à virtude? Eu também quero que vocês façam isso para mim. E o outro ponto é a ética. O que era ética para Sócrates? Escrevam direitinho o que ele pensava sobre ética, o que ele acreditava que em relação à ética.
Tá ok, meus queridos? Então, a gente termina a nossa aula agora, tá? Eu quero que vocês me respondam essas 3 questões, né? O que é que Sócrates pensava sobre a verdade, sobre a virtude e sobre a ética, tá? Vocês vão postar para mim, eu vou ler e vou avaliar vocês, tá? Então, até a próxima aula e um bom dia para vocês.